Você já ouviu alguém dizer que remédio de emagrecimento pode comer o músculo junto com a gordura? Essa frase pode parecer exagerada, mas carrega um alerta importante, principalmente para quem tem mais de 60 anos. Os medicamentos da classe GLP-1, conhecidos por nomes como Ozempic, Wegovy ou Mounjaro, chegaram com a promessa de ajudar pessoas com obesidade ou diabetes a perder peso de maneira rápida e eficaz. Em pouco tempo, eles se tornaram assunto em jornais, programas de saúde e até nas conversas de família, porque os resultados impressionam. Pacientes conseguem perder em meses aquilo que antes levaria anos de dieta e esforço para alcançar. Mas, junto dessa vitória, surge uma preocupação silenciosa que pode custar caro: a perda de massa muscular. Para quem já passou dos 60, manter o músculo não é apenas uma questão estética ou de força, mas sim de sobrevivência e qualidade de vida. O músculo é o que sustenta os ossos, protege contra quedas, ajuda a controlar a glicose no sangue e preserva a independência para as atividades do dia a dia. Se ele vai embora junto com a gordura, o preço desse emagrecimento pode ser alto demais. Imagine uma pessoa que finalmente consegue diminuir a barriga, controlar a pressão e sentir-se mais leve, mas, ao mesmo tempo, começa a ter dificuldade para levantar da cadeira, carregar uma sacola de mercado ou até caminhar longas distâncias. O risco de quedas, internações e perda de autonomia cresce de forma assustadora quando a balança mostra menos quilos, mas boa parte desse peso veio dos músculos. O dilema, portanto, é real: como aproveitar os benefícios dos remédios GLP-1 sem pagar com o próprio vigor físico? Como emagrecer com saúde, preservando a força, a mobilidade e a autonomia? Essas perguntas são essenciais porque o processo natural de envelhecimento já provoca, por si só, um declínio progressivo da massa magra. Depois dos 50, a cada década, podemos perder de 8 a 10% da musculatura se nada for feito. Ao associar esse processo natural ao emagrecimento rápido induzido por medicamentos, o risco de sarcopenia, que é o nome dado à perda grave e progressiva de músculos, se torna muito maior. É por isso que esse tema deixou de ser apenas uma curiosidade médica e passou a ser uma questão urgente de saúde pública. Milhares de idosos estão recebendo prescrição desses medicamentos e iniciando tratamentos sem entender completamente que, junto da gordura, uma parte valiosa do corpo também pode ir embora. E não se trata de demonizar esses remédios. Eles trazem avanços reais, reduzem o risco de complicações do diabetes e da obesidade e oferecem esperança para quem já tentou de tudo sem sucesso. Mas o que precisa ficar claro, desde o início, é que o emagrecimento rápido, por si só, não garante mais saúde. A forma como o corpo perde peso é tão importante quanto o número que aparece na balança. Neste roteiro, vamos mergulhar em como esses medicamentos atuam, quais riscos trazem para a massa muscular e, principalmente, como é possível montar um plano prático para evitar a sarcopenia. Você vai descobrir por que a proteína se torna ainda mais essencial, como o treino de força é insubstituível mesmo para quem nunca gostou de academia, e quais ajustes médicos fazem diferença nesse processo. A ideia não é afastar o público dos GLP-1, mas mostrar que o segredo está em usá-los com estratégia, ciência e consciência. Assim, a promessa de um corpo mais leve não se transforma em uma armadilha de fragilidade. Para entender por que esses medicamentos ganharam tanto destaque, é preciso olhar primeiro para a forma como eles funcionam dentro do corpo. Os remédios da classe GLP-1 não são pílulas mágicas, mas sim moléculas que imitam um hormônio produzido naturalmente pelo nosso intestino, chamado peptídeo, semelhante ao glucagon tipo 1. Esse hormônio é liberado sempre que nos alimentamos e cumpre 3 papéis centrais. Ele estimula o pâncreas a liberar insulina para controlar o açúcar no sangue, reduz a produção de glucagon, outro hormônio que aumenta a glicose, e ainda retarda o esvaziamento do estômago, o que gera uma sensação de saciedade muito mais duradoura. Em outras palavras, o corpo se sente satisfeito por mais tempo, a fome diminui e o consumo calórico cai de forma significativa. Quando uma pessoa passa a usar medicamentos como Ozempic, Wegovy ou Mounjaro,
Todo esse processo é potencializado. O resultado é uma queda consistente do apetite e, muitas vezes, uma repulsa por porções grandes ou alimentos ultracalóricos. Isso explica por que tantos pacientes relatam que, de repente, não conseguem mais comer como antes e perdem peso sem a necessidade de dietas radicais. Além disso, os GLP-1 trazem benefícios comprovados no controle da glicemia, na redução do risco cardiovascular e até na melhora de alguns marcadores inflamatórios, o que os torna ferramentas poderosas para quem enfrenta diabetes tipo 2 e obesidade. No entanto, essa eficácia tem um efeito colateral que precisa ser discutido com seriedade. O emagrecimento não distingue gordura de músculo. Quando o corpo entra em déficit calórico intenso e prolongado, ele busca energia em todas as reservas disponíveis. Isso significa que, junto com o tecido adiposo, uma parte da massa magra também é quebrada para suprir as necessidades energéticas. É por isso que estudos clínicos mostram que, em média, de 20 a 40% do peso perdido com esses medicamentos pode vir da musculatura. E esse número tende a ser ainda maior em idosos, justamente porque a base muscular já está reduzida pelo processo natural de envelhecimento. Outro aspecto importante é que os GLP-1 alteram não só a fome, mas também o prazer em comer. Muitos pacientes relatam perda de interesse por alimentos ricos em proteína, como carne, frango ou ovos, e preferência inconsciente por refeições mais leves e pobres em nutrientes essenciais. Esse comportamento, se não for ajustado, aumenta ainda mais o risco de perda muscular, já que a ingestão de proteína é fundamental para a manutenção das fibras musculares. Assim, o que parece um emagrecimento saudável à primeira vista pode se transformar em um quadro perigoso de sarcopenia acelerada, se não houver atenção à dieta e ao estilo de vida. Portanto, entender a base fisiológica do GLP-1 é essencial. Ele é um aliado poderoso no combate ao excesso de peso e ao diabetes, mas exige estratégia para que o corpo não pague um preço alto. Em especial para quem tem mais de 60 anos, o desafio não é apenas perder gordura, mas garantir que a força, a energia e a independência permaneçam intactas. E isso só é possível quando o uso do medicamento é acompanhado de ajustes alimentares e de exercícios específicos que compensam a perda natural de músculo. Pouca gente fala sobre isso, mas a verdadeira ameaça que ronda a vida de quem já passou dos 60 anos não é apenas a obesidade, a hipertensão ou o diabetes, é a sarcopenia. Esse termo técnico descreve a perda progressiva e acentuada de massa muscular que acontece com o envelhecimento. Diferente do que muitos pensam, não é uma questão apenas de ficar mais fraco ou de ter dificuldade em levantar pesos. A sarcopenia compromete funções básicas: a velocidade ao caminhar, a capacidade de se levantar de uma cadeira sem apoio, o equilíbrio ao subir degraus, a segurança para carregar uma sacola do mercado. Quando esses movimentos cotidianos se tornam difíceis, a vida inteira é afetada, porque a independência começa a desaparecer pouco a pouco. Depois dos 50 anos, a perda de músculos já se torna perceptível. Estudos mostram que a cada década podemos perder de 8 a 10% da massa muscular se nada for feito. Após os 70, essa queda pode chegar a 15% em 10 anos, transformando ossos, articulações e até o metabolismo em peças frágeis. A consequência direta é o aumento de quedas, que estão entre as principais causas de internações hospitalares em idosos. Uma simples queda no banheiro ou na sala pode resultar em fraturas graves, perda da mobilidade e longos períodos de recuperação, muitas vezes sem retorno completo da autonomia. O problema fica ainda mais grave quando adicionamos o uso de medicamentos que aceleram a perda de peso, como os GLP-1. O corpo passa a queimar gordura, sim, mas também sacrifica parte da musculatura que já estava diminuída pela idade. Isso cria um efeito duplo: emagrecimento rápido acompanhado de fragilidade extrema. Imagine alguém que perde 10 quilos em poucos meses. Se 4 desses quilos vierem da massa muscular, o que era para ser uma vitória pode se transformar em um risco de incapacidade funcional. O que deveria ser um tratamento libertador pode virar uma armadilha que aumenta o medo de cair.
a dependência de familiares e a dificuldade em realizar tarefas básicas. Além da perda física, a sarcopenia impacta diretamente a saúde metabólica. O músculo é um dos principais reguladores da glicose no sangue. Quanto menos músculo, menor a capacidade do corpo de lidar com o açúcar, aumentando a resistência à insulina e piorando justamente aquilo que o medicamento deveria ajudar a tratar: o controle do diabetes. Em outras palavras, o paciente emagrece, mas o metabolismo pode ficar mais desregulado, criando um paradoxo perigoso. E mais, músculos são reservas de aminoácidos que o corpo utiliza em situações de estresse ou doença. Quando eles desaparecem, a recuperação de infecções, cirurgias ou internações se torna mais lenta e arriscada. É nesse ponto que a sarcopenia se revela como uma ameaça invisível, porque não aparece apenas na balança. O idoso comemora ao ver os números caindo, mas não percebe que sua força e resistência também estão indo embora. O problema só se torna visível quando surgem os primeiros sinais: dificuldade em levantar objetos, falta de energia para caminhar longas distâncias, perda de apetite por alimentos ricos em proteína e, principalmente, quedas frequentes ou insegurança ao se locomover. Esses sinais não podem ser ignorados, pois são os primeiros alertas de que a massa magra está em risco. Por isso, ao falar de emagrecimento com GLP-1 na terceira idade, não se trata apenas de estética ou de números na balança, mas de preservar aquilo que realmente importa: a independência, a capacidade de viver com qualidade e a confiança de que o corpo ainda é forte o suficiente para sustentar a vida. Reconhecer a sarcopenia como inimiga silenciosa é o primeiro passo para combatê-la com estratégia e prevenção. Quando falamos de perda muscular associada ao uso de medicamentos GLP-1, não estamos lidando com suposições ou medos infundados. A ciência já investigou o tema e trouxe números concretos. Estudos clínicos realizados com diferentes faixas etárias mostram que, em média, entre 20% e 40% do peso perdido com esses remédios vem da massa magra. Em outras palavras, de cada 10 quilos eliminados, algo entre 2 e 4 pode ser músculo. Essa proporção varia conforme a idade, o nível de atividade física e a ingestão de proteínas. Mas a tendência é clara: quanto mais idoso o paciente, maior o risco de perder músculos junto com a gordura. Um exemplo frequentemente citado é o estudo STEP, que analisou o semaglutida, um dos GLP-1 mais usados no mundo. Os pesquisadores observaram que, embora os resultados em perda de peso fossem impressionantes, a redução da massa magra acompanhava a da gordura corporal em proporções que chamaram a atenção. Em participantes mais velhos, essa perda relativa de músculo foi ainda mais expressiva. Outro dado relevante vem de análises de composição corporal feitas por exames de DEXA, que permitem separar com precisão o que é gordura, músculo e osso. Esses exames confirmam que o emagrecimento rápido e intenso promovido pelos GLP-1 leva a uma redução de massa muscular que não pode ser ignorada. Além da quantidade de músculo perdida, há também mudanças funcionais importantes. Em pesquisas que mediram a força de preensão manual, um dos principais indicadores de vitalidade em idosos, muitos pacientes apresentaram piora mesmo depois de reduzir peso e controlar glicemia. Isso significa que, apesar de mais magros e metabolicamente estáveis, estavam menos fortes, o que aumenta riscos de quedas, internações e perda de autonomia. É o tipo de contradição que mostra como saúde vai muito além da balança. Não basta perder quilos, é preciso entender de onde eles estão vindo. Outro ponto que a ciência trouxe à tona é o impacto psicológico desse processo. Muitos pacientes relatam frustração ao perceber que, apesar do corpo mais leve, não conseguem realizar atividades que antes pareciam simples. Subir uma escada, carregar compras ou caminhar em ritmo acelerado pode se tornar mais cansativo do que antes do tratamento. Esse efeito paradoxal, emagrecer mas sentir-se mais frágil, contribui para abandono precoce do medicamento ou para a queda da motivação em manter os novos hábitos saudáveis. É importante reforçar que isso não significa que os GLP-1 sejam vilões. Ao contrário,
Eles representam um avanço significativo contra a obesidade e diabetes, doenças que matam milhões todos os anos. O problema não está no medicamento em si, mas no contexto em que ele é usado. Se a pessoa não acompanha o tratamento com ingestão adequada de proteínas, exercícios de força e monitoramento médico regular, a chance de perder músculos é enorme. O papel da ciência, nesse caso, é abrir os olhos para que o uso seja feito com segurança, principalmente entre os mais velhos. Portanto, as evidências já estão estabelecidas. Sim, os GLP-1 promovem perda muscular, e isso é mais grave em idosos. O que precisamos discutir agora não é se isso acontece, mas como podemos evitar que aconteça. É nesse ponto que entram as estratégias práticas para proteger a massa magra, e é sobre elas que precisamos falar a seguir. Se existe um ponto que precisa ser martelado na cabeça de todo idoso que inicia um tratamento com GLP-1, é este: proteína não é opcional, é essencial. Quando o corpo entra em processo acelerado de emagrecimento, ele busca energia em todas as reservas disponíveis, e o músculo pode se tornar vítima desse processo. A única forma de proteger essa massa preciosa é fornecer tijolos suficientes para a reconstrução, e esses tijolos são os aminoácidos vindos da proteína. Sem ingestão adequada, o músculo literalmente se desfaz para sustentar as necessidades do organismo. A ciência é clara em relação aos números. Enquanto adultos jovens conseguem manter-se com 0,8 grama de proteína por quilo de peso corporal ao dia, pessoas acima dos 60 anos precisam de muito mais para compensar a menor eficiência do corpo em sintetizar músculos. A recomendação atual para idosos varia entre 1,2 e 1,5 grama de proteína por quilo de peso ao dia, podendo chegar a 2 gramas em casos de perda muscular já instalada ou em pacientes que estão emagrecendo rapidamente. Isso significa que, para um idoso de 70 quilos, a meta não é menos de 90 gramas de proteína todos os dias, distribuídas em todas as refeições. Mas aqui está o detalhe que faz a diferença. Não adianta concentrar toda essa proteína em um único prato. O corpo, especialmente o de um idoso, não consegue aproveitar de forma eficiente grandes cargas de proteína de uma só vez. O ideal é dividir a ingestão ao longo do dia, com pelo menos 25 a 30 gramas de proteína em cada refeição principal, estimulando a síntese muscular de maneira contínua. É essa regularidade que impede a perda acelerada e garante a manutenção da força. Fontes de proteína não faltam e não precisam ser complicadas ou caras. Ovos, leite, queijos, iogurte natural, frango, peixe e carne vermelha magra são opções acessíveis e eficazes. Para quem tem dificuldade com carnes, leguminosas como feijão, lentilha e grão de bico, combinadas com arroz, também oferecem proteína de qualidade, embora em menor concentração. Em alguns casos, suplementos de whey protein ou proteína vegetal em pó podem ser grandes aliados, especialmente quando o apetite diminui devido ao efeito dos GLP-1, que reduzem o interesse por grandes refeições. Outro ponto crucial é a escolha das proteínas de alta qualidade, aquelas que fornecem todos os aminoácidos essenciais. Idosos precisam de quantidades suficientes de leucina, um aminoácido fundamental para acionar o processo de síntese muscular. Estudos mostram que uma dose mínima de 2 a 3 gramas de leucina por refeição é necessária para ativar esse gatilho de construção muscular. Isso equivale, na prática, a um bife médio de frango, 2 ovos com queijo ou um copo de whey protein bem dosado. Não menos importante é o papel da hidratação. Sem água suficiente, a proteína não é metabolizada de forma eficiente e o risco de sobrecarga renal aumenta. A recomendação prática é simples. Cada vez que aumentar o consumo de proteína, aumente também a ingestão de água. Para a maioria dos idosos, pelo menos 1,5 a 2 litros por dia são ideais, ajustando conforme a condição médica. Por fim, vale reforçar que o consumo de proteína deve ser encarado como estratégia de saúde e não como moda. Ela é a chave número 1 para impedir que o emagrecimento se transforme em fragilidade. Mais do que contar calorias, é contar gramas de proteína que vai determinar se o idoso que usa GLP-1 vai conquistar um corpo mais leve e saudável
ou se corre o risco de perder não só gordura, mas também a base da sua independência. Quando se fala em emagrecimento na terceira idade, muita gente pensa que caminhar diariamente já é suficiente para manter a saúde. Caminhar é excelente, sim, mas não basta quando o assunto é proteger a massa muscular em tempos de uso de GLP-1. O músculo precisa de estímulo específico para não se desfazer, e esse estímulo vem do treino de força. O corpo humano funciona de acordo com a lei da adaptação. Aquilo que não é usado, se perde. Se a musculatura não é exigida de maneira progressiva, ela entende que pode ser descartada. Por isso, a segunda chave do plano anti-sarcopenia é clara. Todo idoso que deseja emagrecer sem perder músculo precisa incluir exercícios de força adaptados à sua realidade. O treino de força não significa levantar halteres pesados em uma academia lotada. Ele pode ser feito em casa, com o próprio peso corporal, usando elásticos de resistência ou até mesmo garrafas de água. O que importa é desafiar os músculos regularmente, obrigando-os a se contrair contra uma resistência. Isso pode ser feito com agachamentos apoiados em cadeira, flexões de braço na parede, exercícios de sentar e levantar sem usar as mãos, ou elevação de garrafas de 1 litro simulando bíceps. Cada um desses movimentos simples é capaz de ativar fibras musculares e estimular a preservação da força. Além da simplicidade, é importante falar de segurança. Idosos que nunca praticaram treino de força devem começar devagar, com séries curtas de 10 repetições, 2 ou 3 vezes por semana, sempre respeitando os limites do corpo. Conforme a adaptação acontece, é possível aumentar o número de séries, repetições e até usar resistências maiores. O segredo é a progressão. O músculo precisa ser levemente desafiado para crescer, mas nunca a ponto de gerar dor incapacitante ou risco de lesão. É por isso que, sempre que possível, a orientação de um fisioterapeuta ou educador físico faz enorme diferença. Outro detalhe crucial é que o treino de força não serve apenas para preservar músculos, mas também para melhorar a densidade óssea. Isso significa menor risco de osteoporose e fraturas, problemas comuns na terceira idade. Além disso, exercícios de força ajudam no equilíbrio, diminuem a chance de quedas e fortalecem articulações, tornando o corpo mais preparado para enfrentar os desafios do dia a dia. Vale destacar também o impacto psicológico. Muitos idosos relatam um aumento da confiança, melhora da postura e até sensação de rejuvenescimento após algumas semanas de prática. A percepção de que ainda são capazes de executar movimentos antes considerados difíceis aumenta a autoestima e reforça a disciplina para manter outros hábitos saudáveis, como a alimentação correta e a adesão ao tratamento médico. Em resumo, enquanto a proteína oferece os tijolos para construir o músculo, o treino de força é a ordem dada ao corpo para usá-los. Sem ele, a proteína ingerida pode ser desviada para outras funções e o risco de sarcopenia permanece. Já com o estímulo adequado, cada refeição rica em proteína se transforma em músculo vivo, ativo e protetor. O recado é simples: caminhar é bom para o coração, mas treinar força é indispensável para manter a independência. Nenhum medicamento deve ser encarado como uma solução automática e sem necessidade de ajustes. E isso vale em dobro para os GLP-1 na terceira idade. Cada organismo responde de forma diferente, e a dose que funciona para um paciente pode ser excessiva ou insuficiente para outro. Por isso, a terceira chave do plano anti-sarcopenia é entender que o tratamento precisa de pausas, revisões e ajustes constantes, sempre acompanhados por um médico. O objetivo não é apenas perder peso, mas garantir que essa perda seja saudável, preservando músculos e mantendo a energia necessária para a vida diária. Um dos erros mais comuns é acreditar que quanto mais alta a dose do medicamento, mais rápido será o emagrecimento, e portanto melhor. Essa lógica pode ser perigosa. O emagrecimento acelerado aumenta o risco de que a massa magra seja consumida junto com a gordura. Além disso, a perda de peso muito rápida costuma vir acompanhada de fadiga, tontura e maior vulnerabilidade a quedas,
problemas que já são críticos na terceira idade. Ajustar a dose para que a perda de peso seja gradual, acompanhando a capacidade do corpo de se adaptar, é uma estratégia muito mais segura. Outro ponto importante é a possibilidade de pausar o tratamento em determinados momentos. Se o paciente já atingiu uma meta inicial de perda de peso, pode ser indicado estabilizar o organismo por algumas semanas antes de retomar o medicamento. Essa pausa permite que o corpo se acostume ao novo peso, fortaleça a musculatura por meio da alimentação adequada e dos treinos de força, e reduza o risco de sarcopenia. Em alguns casos, até a suspensão temporária do medicamento pode ser benéfica, desde que acompanhada de perto pelo profissional de saúde. O acompanhamento médico deve incluir exames regulares que avaliem não apenas a balança, mas também a composição corporal. Exames como a DEXA são os mais completos para medir o percentual de gordura e de massa magra, mas até testes simples como a força de preensão manual já oferecem informações valiosas sobre a saúde muscular. Essa visão mais ampla permite que o médico ajuste o tratamento não apenas para reduzir gordura, mas para preservar músculos e ossos. Além disso, é fundamental considerar a interação dos GLP-1 com outros medicamentos. Muitos idosos já usam remédios para pressão, colesterol, coração ou depressão, e alguns desses podem interferir no apetite, no metabolismo ou na absorção de nutrientes. O excesso de fármacos, a chamada polifarmácia, é um risco real nessa faixa etária, e só um médico pode avaliar de forma segura quais combinações são mais adequadas. Em última análise, pausar ou ajustar o tratamento não significa fraqueza ou falta de disciplina, mas sim inteligência e cuidado com o corpo. O emagrecimento é um processo que deve ser sustentável e não uma corrida contra o tempo. A meta não é apenas reduzir números na balança, mas viver mais forte, com mais energia e autonomia. A supervisão profissional, as pausas estratégicas e os ajustes individuais são a garantia de que o tratamento com GLP-1 será não apenas eficaz, mas também seguro e compatível com as necessidades de quem já passou dos 60. Até pouco tempo atrás, falar em tratamento com GLP-1 significava automaticamente conviver com agulhas e aplicações semanais. Para muitos idosos, isso era um obstáculo psicológico e prático. Medo de injeção, dificuldade de manipular seringas ou canetas e até problemas de visão e coordenação motora, que dificultam o processo. Essa barreira fez com que muitos desistissem do tratamento antes mesmo de começar. Mas a ciência já avança em uma direção que pode mudar esse cenário. As formas orais de GLP-1. Pesquisas clínicas recentes estão testando comprimidos que prometem oferecer os mesmos benefícios das injeções, mas com a praticidade de uma dose ingerida com um copo de água. A semaglutida oral, por exemplo, já está em fases avançadas de avaliação e apresenta resultados animadores. A ideia de substituir injeções por cápsulas abre uma nova perspectiva, principalmente para o público idoso, que valoriza a simplicidade e a conveniência no tratamento. Afinal, tomar um comprimido ao acordar é muito mais aceitável do que enfrentar agulhas semanais. Entretanto, é preciso entender que as formas orais não são isentas de desafios. A absorção do medicamento pelo sistema digestivo pode variar bastante de pessoa para pessoa, exigindo ajustes de dose e monitoramento mais rigoroso. Além disso, efeitos colaterais como náusea, diarreia e desconforto abdominal continuam possíveis, já que estão ligados ao mecanismo de ação do fármaco e não apenas à via de administração. Portanto, não se trata de uma solução perfeita, mas de uma alternativa promissora que pode ampliar o acesso ao tratamento. Outro ponto que chama a atenção é que, ao facilitar o uso, os comprimidos podem aumentar o número de idosos aderindo ao tratamento. Isso traz benefícios, mas também riscos. Sem a barreira das injeções, cresce a possibilidade de que pessoas iniciem o uso sem acompanhamento médico adequado, acreditando que basta tomar um comprimido para emagrecer com saúde. Essa ilusão pode ser perigosa, porque, como já vimos, a perda de peso sem estratégia para preservar músculos pode levar a sarcopenia e fragilidade. As novidades também incluem pesquisas combinando o GLP-1
com outras classes de medicamentos em uma mesma cápsula, potencializando os resultados no controle do diabetes e da obesidade. Esses avanços podem representar o futuro próximo do tratamento, tornando a terapia mais eficaz e adaptada às necessidades individuais. Mas até lá, é fundamental manter uma postura crítica e informada. Não basta comemorar a facilidade do comprimido. É preciso compreender que o desafio de preservar a massa muscular permanece. Em resumo, as formas orais de GLP-1 são um passo importante para democratizar o tratamento e torná-lo mais acessível a idosos que têm dificuldade com injeções. Mas elas não mudam a essência da questão. Emagrecer rápido continua trazendo risco de perda muscular. O comprimido pode facilitar a adesão, mas o cuidado com proteína, treino de força e acompanhamento médico seguirá sendo indispensável. O futuro pode trazer mais praticidade, mas a responsabilidade de proteger os músculos continuará sendo a mesma. Depois de entender os riscos, os mecanismos dos medicamentos e as estratégias individuais de proteção, chega o momento de organizar tudo em um plano simples, prático e direto. O objetivo é que qualquer pessoa acima dos 60 anos que use GLP-1 consiga aplicar no dia a dia um conjunto de hábitos capazes de preservar músculos, manter força e garantir independência. Para isso, criamos um plano anti-sarcopenia em 7 passos. Um checklist que pode ser impresso e colado na geladeira, lembrando diariamente que emagrecer com saúde significa proteger o corpo de dentro para fora. Passo 1. Consumir proteína em todas as refeições. O corpo precisa de aminoácidos o tempo inteiro, não apenas no almoço ou no jantar. Por isso, cada refeição deve ter uma fonte de proteína de qualidade, seja ovos, queijo, iogurte, frango, peixe, carne ou leguminosas bem combinadas. A meta mínima é de 25 a 30 gramas de proteína em cada refeição principal. Passo 2. Beber água suficiente. A hidratação é essencial para metabolizar a proteína e preservar o funcionamento dos rins. Idosos tendem a sentir menos sede, mas a necessidade permanece. A regra prática é consumir de 1,5 a 2 litros de água por dia, ajustando conforme orientação médica. Sempre que aumentar a ingestão de proteína, aumente também a quantidade de água. Passo 3. Fazer treino de força 3 vezes por semana. Exercícios de resistência são o gatilho para que a proteína ingerida se transforme em músculo. Sentar e levantar da cadeira, flexões na parede, uso de elásticos de resistência ou pesos leves já são suficientes para estimular o corpo. O segredo está na regularidade e na progressão, aumentando gradualmente a intensidade. Passo 4. Monitorar peso e circunferência da coxa. A balança não conta toda a história. Muitas vezes, o peso cai, mas junto dele está indo embora a musculatura. Medir periodicamente a circunferência da coxa é um método simples para acompanhar se o músculo está sendo preservado. Uma redução significativa nesse valor é sinal de alerta. Passo 5. Revisar remédios com o médico regularmente. A polifarmácia é comum na terceira idade. Alguns medicamentos podem reduzir apetite, prejudicar a absorção de nutrientes ou aumentar o risco de quedas. Revisar a lista de remédios a cada consulta permite identificar interações perigosas e fazer ajustes necessários. Passo 6. Checar níveis de vitamina D e B12. Esses micronutrientes são fundamentais para a saúde muscular e neurológica. A deficiência de vitamina D aumenta risco de quedas e fraturas, enquanto a de vitamina B12 pode causar fraqueza e até sintomas semelhantes aos de demência. Exames simples ajudam a identificar e corrigir deficiências rapidamente. Passo 7. Ajustar a dose de GLP-1 conforme orientação médica. Emagrecer rápido demais é perigoso. A perda gradual permite que o corpo se adapte e os músculos sejam preservados. Seguir o protocolo do médico, fazer pausas estratégicas e não ultrapassar doses recomendadas é parte essencial da prevenção contra a sarcopenia. Esse plano não é complexo, mas exige disciplina. Ele funciona como um mapa que guia o idoso em meio ao tratamento, lembrando que a verdadeira meta não é apenas perder gordura,
mas garantir um corpo funcional, forte e preparado para sustentar a vida com autonomia. Mais do que um checklist, o plano anti-sarcopenia é um pacto de cuidado com o próprio futuro. Chegamos ao ponto final desta jornada e a mensagem central precisa ficar clara como um alerta e, ao mesmo tempo, como um incentivo. Perder peso é importante, mas perder músculo pode custar a própria independência. Os medicamentos GLP-1 representam um dos maiores avanços no tratamento da obesidade e do diabetes, e não há dúvida de que podem salvar vidas. No entanto, eles não são uma solução isolada. Quando usados sem estratégia, podem abrir as portas para a sarcopenia, um inimigo silencioso que rouba força, energia e autonomia, principalmente depois dos 60 anos. A boa notícia é que esse risco pode ser evitado. Com proteína suficiente em todas as refeições, treino de força regular, pausas e ajustes bem conduzidos pelo médico, hidratação adequada e acompanhamento de nutrientes-chave como vitamina D e B12, é possível colher todos os benefícios do tratamento sem pagar com a própria vitalidade. O segredo está em transformar o processo de emagrecimento em um projeto de fortalecimento, em que cada quilo perdido de gordura seja acompanhado da preservação ou até do ganho de músculos. A mensagem é direta. Não basta comemorar a balança. É preciso comemorar a energia para caminhar, a confiança ao subir uma escada, a segurança ao se levantar da cadeira sem apoio, a liberdade de carregar uma sacola sem medo de cair. São esses pequenos detalhes que determinam se a vida após os 60 será marcada por autonomia ou por dependência. E todos eles dependem da escolha consciente de proteger a massa magra. Por isso, ao usar GLP-1, nunca esqueça: o medicamento é apenas uma ferramenta. A verdadeira transformação vem da combinação entre ciência e hábitos diários. Cabe a cada idoso, junto com seu médico e sua família, decidir se o emagrecimento será uma ponte para mais saúde ou uma armadilha de fragilidade. Com informação, disciplina e cuidado, o caminho pode ser de leveza e força, de menos gordura e mais vitalidade, de um corpo mais leve e, ao mesmo tempo, mais preparado para sustentar a vida. E aqui fica o convite prático. Faça do plano anti-sarcopenia em 7 passos. Seu guia pessoal. Imprima, cole na geladeira, compartilhe com amigos e familiares. Transforme cada refeição, cada treino e cada escolha em um investimento para que o futuro seja vivido com dignidade e independência. Porque, no fim, não se trata apenas de emagrecer. Trata-se de continuar vivendo com a liberdade de ser dono do próprio corpo, da própria força e da própria vida.